Em uma época desconhecida e que não havia nada nem o bem nem o mal, havia apenas um ser chamado Akun, que é o tempo. O tempo não tem limites para o passado e o futuro. Em um mundo o tempo teve dois filhos, que são o bem e o mal. Ave e Azaro, os filhos primordiais do tempo. Com isso Ave começou a criar várias obras, mas Zaro com suas criações surgiam coisas que tentavam destruir todas as obras de Ave. E assim por milhões de anos terrestres Ave e Zaro ficaram lutando, até Akun o tempo decidiu criar o mundo por si mesmo, um planeta chamado Eros, e nesse planeta Akun fez surgirem 10 milhões de seres chamados de Ensurianos. Os Ensurianos são imortais e possuem poderes próximos ao Onipotente, e pertencem ao planeta Eros, e o rei do planeta Eros é Aninum, e assim que Eros foi criado os Ensurianos e Aninum capturaram Zaro e o aprisionaram no centro do planeta Eros, e com isso Ave finalmente ficou livre para poder criar suas criações finalmente, com a certeza de que Zaro e suas criações não iriam mais destruí-las. Então o Ave começou a virar Vairoa, planetas, mundos, galáxias, civilizações, espécies. Akun o tempo dividiu a existência em 3 multidimensões: o Multiseu, o Multiverso e o Multi-Inferno, e no Multiseu ele criou o planeta Paraíso, de onde fica o Jardim de Adalim, e no sistema Isalim, onde circula o planeta Eros e também ao planeta Paraíso. Porém no Jardim de Adalim, os 2 seres com inteligência foram enganados por uma cobra e comeram um fruto que eles não podiam comer, e com isso eles foram expulsos para o Multiseu, onde existiram infinitas versões diferentes da Terra e infinitas versões diferentes do sistema solar e infinitos universos paralelos, assim como nas outras 3 multidimensões. E assim que Ave criou os mundos no multiverso, ele criou 3 gigantes, Cronos, Atlas e Gaia, que criaram um cismeta estelar, o sistema solar. Gaia fez o planeta Terra, onde os humanos expulsos do Jardim de Adalim caíram, e no planeta Terra, eles viveriam na perecibilidade, onde estaria expostos a doenças e à morte, mas foi a condenação por eles terem traído Ave. Então os tempos foram passando, as 3 multidimensões foram passando por várias experiências, e chegou uma hora em que alguns Nessurianos, Rinzandas, Rizum, Zunam e Randam quiseram olhar para os mundos criados, e alguns queriam criar seus mundos. Zandas queria criar o mundo dele em relação às evoluções da humanidade com o passar dos anos até a humanidade chega no ponto atual. Ave gostava de olhar para a civilização humana, e um Ensuriano chamado Rins o chamou e o perguntou: como Vikama tantos humanos? Alguns deles não o respeitam. E Ave falou: eles têm o livre-arbítrio, são como crianças. E então Ave perguntou para Rins ver se teria vontade de viver como um humano. E então Rins lhe respondeu: talvez, porque. Então o Ave lhe falou: caso você queira, que posso te fazer encarnar como um humano. E Rins aceitou, e então em 1994 em Porto Alegre, na família Lee, nasceu filho de Diogo de Souza Lee, Roberto de Souza Lee. James Lee era um garoto albino de cabelos brancos e olhos cor violeta, de muito bondoso, que gostava dos animais, e que tinha um grande senso de justiça. Ele foi crescendo e aos poucos aprendendo que ele possuía poderes divinos, porém quando ele dormia, ele acordava e não se lembrava de seus sonhos, pois quando ele dormia, ele voltava a ser Rinzo Ensurianos, e somente acordado, ele estava como James Lee em sua versão humana. Ele fez um amigo chamado David e outro chamado Gabriel, e Revela e John na escola. Eles sempre brincavam muito, gostavam de ir no parque, brincar de escorregador, essas coisas. James e seus amigos sempre gostavam de brincar jogando dados embaixo de um balde, e depois disso tentar adivinhar os números que iriam sair dos dados. James Lee sempre acertava. De início ele não entendia, mas depois de um tempo ele fez 14 anos e comprou o seu primo bilhete da Mega Sena, e ganhou, e com isso ele conseguiu acertar os próximos das outras semanas. Ele conseguia dobrar a realidade de acordo com sua vontade, e ele foi percebendo isso com o tempo, aos poucos, mas sempre que ele dormia e voltava a ser Rins, e voltava para o planeta Eros, ele falava para seus amigos Zandas, Rizum, Zunam e Randam sobre suas experiências como um humano virando James Lee, e seus amigos Ensurianos achavam interessante, e James sempre falava a respeito das diferenças de viver com as limitações humanas, essas coisas, e Zandas, Rizum, Zunam e Randam disseram que queriam visitar o multiverso, e foram falar com Aminum, e Animum: legal, disse, o multiverso está sob o controle
controle de Avi, então vocês devem pedir permissão a ele. Então eles foram de ele, e Avi os falou que sim. Zandas perguntou a Avi se ele podia criar o mundo com vida no multiverso, e Avi falou que sim, mas que ele não poderia fazer algo que prejudicasse outros mundos com vida o Avi havia criado. Então Zandas concordou, e Zandas criou um mundo. Ele encontrou um planeta com 2 vezes a massa da Terra, e criou uma civilização do nada, árvores, planetas, animais. Ele só não criou um ser inteligente, porque para isso ele iria precisar da autorização de Avi. Então, Rins voltou para a Terra. James Lee acordou, e James saiu com seus amigos de barco em um navio, e Gabriel havia falado para James Lee que seu sonho era ter poder de dominar o gelo. Então após isso Gabriel ganhou poderes de criar, controlar e manipular o gelo, e Revela ganhou poderes iguais aos de Gabriel, mas equivalente à terra, e David semelhante à água, e John o poder de se transformar em qualquer animal do universitário. Todos os amigos de James Lee ganharam poderes vindos de James Lee, da própria natureza dívida insuriana de James Lee, e com isso Gabriel criou uma águia de gelo gigantesca, que cozia gelo, e chamou essa águia de gelo para o navio em que eles estavam, e depois disso o Gabriel, o James, a Rebecca, o David e o John montaram em cima da águia de gelo gigante, e foram voando até o Parque Central de Porto Alegre. Depois disso eles ficaram conversando por horas e brincando, e depois foram dormir, e Rins voltou para sua forma insuriano porque seu corpo como James Lee dormiu, e a ideia de Zandas de criar o mundo com vida no multiverso. Vários outros dos 10 milhões de insurianos começaram a criar planetas com vida, com séries, civilização, coisas dessas forma, e os seres desses mundos adoravam os enruianos que os haviam criado. Por exemplo, os do planeta que Zandas criou a vida e que Avi permitiu criar seres inteligentes. Eles começaram a adorar Zandas. Rins continuou com suas experiências, vivendo como um humano encarnado com nome de James Lee, e quando James Lee acordou, como humano ele foi ver seus amigos e Gabriel com sua águia de gelo. A águia de gelo de Gabriel havia copido gelo no meio do Oceano Pacífico, onde deixou um iceberg gigantesco, que tinha uma furo no topo como um vulcão, e por essa entrada chegasse a uma cidade de gelo gigante que foi criada junto a nesse iceberg, e lá o James Lee criou e fez surgir um portal daquela cidade até Matavo. Então o Avi David Revela, com seus poderes que eles ganharam das energias divinas de James Lee, começaram a trabalhar em Marte, criar uma atmosfera. David fez surgir plantas. Revela fez construções. As plantas criadas por David ajudaram na fotossíntese no planeta Marte. Os poderes de gelo de Gabriel os ajudaram na questão da água, e eles foram terraformando Marte, e James Lee achou aquilo muito divertido, e de repente Gabriel e David começam a olhar para o Sol da superfície de Marte, e com isso James Lee teletransporta eles para a superfície do Sol, e eles se assistam no começo, mas eles não se queimam na superfície do Sol, por causa dos poderes divinos de James Lee, e com isso depois de acontecer, eles começam a olhar os outros planetas do sistema solar direto da superfície do Sol, e com isso eles falam que é algo incrível, e James Lee os leva de volta à superfície. Beat e Rebecca pergunta a James Lee, "Você é um deus?" E James Lee responde, "Eu não sei, mas eu posso teletransportar vocês para qualquer lugar desse universo instantaneamente, e criar quase qualquer coisa. Mas eu não sei de onde isso vem." Mas depois de 2 anos seria revelado para ele que ele é um insuriano, e sua forma humana de James Lee iria saber disso, e com isso também ele irá saber do porquê ele não possui sonhos. E então quando James Lee dorme e Rins volta, seria Zandas, Rizum, Zunam e Random. Os insurianos amigos de Rins perguntam a ele a respeito de como é a convivência dele com os humanos, e como ele vê a civilização humana hoje, que ele faz parte dela em partes. Ele diz que pós conta de suas limitações, eles são espistola a algumas situações difíceis. Alguns são, mas outros não tanto, mas é algo interessante quando reduzimos nossas entes para entendermos. Então Rasdon Lee falou, "Eu acho que talvez um dia eu vive uma experiência como essa que você está vivendo, Rins." E Rins Lee falou, "Eu fiz bons amigos por lá também."
também, assim como vocês são meus amigos há trilhões de anos. Aquela e os amigos de uma vida humana parecem ter sentimentos positivos e verdadeiros, mas isso não é algo que pode ser aplicado a toda a espécie, e então Zandas lhe falou um dia: nós poderemos conhecer seus amigos, ensurianos e humanas, e Riz falou: vai ser legal, e assim que a ave permitir, e os mundos criados pelos ensurianos foram se tornando cada vez mais, e James decidiu viajar pelos países do planeta Eros para revelar as coisas que ele aprendeu em relação a viver encarnado como um humano, para a cidade de Zenzunzarins, governada por Zaunun de Zenzunzarunzariazens, governada por Zargas. Desaranazazins governada por Zanins, e todos os ensurianos e as várias cidades dos povos ensurianos do planeta Eros, planeta curado para ser a prisão de Ozaru, com uma civilização em que cada indivíduo possui poderes que beira o onipotente de quase criação total e ilimitada, que vivem como uma civilização eterna, e assim os ensurianos começaram a se interessar em viver experiências em civilizações de mundos perecíveis. A eles vieram as dificuldades em relação a várias coisas, e no multiverso não é como um multiceu onde tudo o que cria durará eternamente. No multiverso as coisas morrem para reconstruírem-se, e no caso essa diferença entre uma espécie divina e uma espécie perecível, e muito grande, e nos leva a ver muitos aspectos, e com isso James Lee logo completará seus 20 anos de idade e saberá de sua verdadeira origem como um ensuriano vivendo em